Você sabe o que é a taxa Selic? Por que ela é tão importante e impacta diretamente a vida dos brasileiros? Olá, eu sou Eduardo Almeida, educador financeiro e criador do Comportamento e Finanças. Esse canal que tem como objetivo ajudar pessoas e famílias a se organizarem financeiramente. O assunto do vídeo de hoje é taxa Selic. E antes de começar, eu já peço que você deixe o like aí nesse vídeo. Assim você vai ajudar outras pessoas a receberem esse conteúdo. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, que assim você será avisado sempre que eu postar conteúdo novo, tá bom? Então vamos lá. Taxa Selic, o que é afinal de contas? Bom, é uma sigla, tá? Selic, que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá, Eduardo, mas e daí? Não me disse nada. Tá, é a taxa básica de juros do nosso país. Quem é que define, né, esses juros? Quem é que define a taxa Selic? É um comitê do Banco Central que se reúne a cada 45 dias e faz uma análise da situação econômica, não só do país, mas do mundo de uma forma em geral, e aí define qual que é a taxa de juros, qual que é a taxa de juros que vai vigorar, né, naquela etapa ali de 45 dias. Que comitê é esse? Você já deve ter ouvido falar aí nos noticiários, né, que é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, o governo geralmente usa a taxa Selic, é um mecanismo ali muito usado para o controle da inflação. Às vezes funciona, às vezes não funciona, porque existem vários fatores que contribuem aí para o aumento ou para a redução da inflação. Para dar um exemplo, essa taxa básica de juros é o juro que o governo decide pagar, né, para os empréstimos que ele contrair. Por exemplo, ele emite títulos. São os títulos do Tesouro, e ele vai pagar um determinado juro, né, por esses títulos. E é exatamente isso, quando ele diz, olha, eu vou pagar ali 9%, 8%. Então, a taxa Selic é essa taxa básica de juros, definida pelo governo. E aí, o que acontece no geral? As instituições financeiras, investimentos, principalmente de renda fixa, ou seja, a definição dessa taxa afeta tudo isso, a oferta de crédito, né, crédito mais barato ou crédito mais caro também. Tá? Então, por isso que afeta diretamente a vida de todos nós, a vida dos brasileiros, porque vai afetar diretamente o custo, né, de produção de um produto ou a realização de um serviço. Tá? Então, afeta a sua vida diretamente. Um outro exemplo aqui, a oferta de crédito. De repente, você precisa contrair um empréstimo junto a uma instituição financeira para alguma coisa, suprir aí uma necessidade sua. Se a taxa Selic estiver baixa, esse crédito tende a ser mais barato, ou seja, a taxa de juros que o banco vai cobrar será um juro um pouquinho menor, porque ele vai usar como referência exatamente a taxa Selic. Ele vai me cobrar o mesmo juro da taxa Selic? Claro que não, é um juro muito maior, né? Porque ele vai preferir sempre emprestar para o governo do que emprestar para você, do que emprestar para mim. Ou seja, uma pessoa física. Por quê? Porque o risco do governo, né, dar, digamos assim, um calote é muito pequeno. Já uma pessoa física não, pode acontecer um imprevisto e de repente ela não conseguir honrar ali aquele compromisso, mesmo que ela queira, seja uma pessoa séria, mas ela pode ter problemas e não conseguir honrar ali esse compromisso. Então, o risco, existe ali um risco, e o risco é maior. E as instituições financeiras, elas calculam tudo isso. Mas a base, né, para o aumento ou a redução dos juros desse crédito que é ofertado para a população de uma forma em geral, é sempre olhado ali, a referência vai ser sempre a taxa Selic. Um outro exemplo também, quando você faz investimentos de renda fixas, são vários títulos aqui, eu não vou citar aqui esses títulos nesse vídeo porque não é o objetivo. Então ele vai render ali um determinado juro num determinado tempo, né, ao mês ou ao ano, e esse juro também ele vai levar em ter como referência a taxa Selic, ou seja, o juro que o governo está pagando para aquelas pessoas que fazem empréstimos para ele, ou seja, que adquire seus títulos. Então, as instituições, né, privadas também, instituições financeiras, as empresas, ou seja, aquelas que têm ali a permissão para captar recursos com a emissão de títulos, vão pagar, né, vão remunerar aquele título de acordo com essa taxa de juros. Hoje a taxa básica de juros está em 9,25%. A tendência para esse ano, é ano de eleição, é um ano de muitas incertezas ainda, então a tendência é que ela fique um pouquinho mais elevada do que ela está. Né? Chega aí na casa dos 2 dígitos, especialistas acreditam que ela vai chegar até aí a 11,5%. Né? Hoje está em 9,25%,
O Copom irá se reunir novamente, haverá reunião aí do Copom no início de fevereiro. Eu estou gravando esse vídeo no finalzinho aqui do mês de janeiro de 2022. Nos primeiros dias, dia 1º, dia 2 de fevereiro, haverá essa reunião, então será definida ali se essa taxa, se esse juro ele vai permanecer o mesmo ou se irá aumentar e o quanto irá aumentar. Então a tendência é que haja aí um aumento ainda nessa taxa de juros, ou seja, a tendência de aumento ela vai permanecer aí até o final do ano, fechando o ano, em 11,5%. Claro que são apenas estimativas de acordo com o cenário econômico visto aí por especialistas da área, tá bom? Então, é um assunto aqui bem resumido, claro, mais para que você entenda, né, como a taxa Selic ela impacta diretamente aí a sua vida e o que é, afinal de contas, essa taxa Selic, tá bom? Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like se você ainda não fez isso. Se você acredita que tem pessoas aí que faz parte do seu círculo de amizade ou da família também, alguém da família que se interessa por esse assunto, compartilhe esse vídeo com essas pessoas para que elas também conheçam um pouquinho mais sobre o que é a taxa Selic e por que ela é tão importante, tá? E lembrando também, se você ainda não baixou a nossa planilha, a planilha do comportamento e finanças, que é a planilha de gestão financeira pessoal, podemos dizer assim, faz isso agora, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima, forte abraço e fique com Deus.